não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Se você entrou na faculdade de filosofia no Brasil, na USP, por exemplo, é isto que você vai ter. Esta sequência e a conclusão final. Só não resta estudar Marx, Freud e Nietzsche. E seus auxiliares, né? Foucault, pode ser até um pouco de Wilhelm Reich, um pouco de Herbert Marcuse, há um certo floreio em torno disso, mas a substância é essa. Só que, primeiro, quem disse que esta sequência de pensamentos é algo mais do que uma sequência de acontecimentos? Quem disse que esta sequência de pensamentos é universal e necessária? Quem disse que a evolução interna da filosofia tinha que ser esta? E segundo, será que não houve outros desenvolvimentos paralelos completamente diferentes que escapam disso aqui? É claro que houve. Por exemplo, aqui nós não teríamos como encaixar, por exemplo, o Xavier Zubiri. Não que teríamos como encaixar o Bernard Lonergan. Então o que nós fazemos? Nós temos que sumir com alguns gigantes da filosofia e nos ater a esta sequência para poder chegar a esta conclusão. Só que, vamos dizer, a crítica que a escola analítica fez à lógica de Frege, ela está certa em si. Tá certo? E o Husserl a toma como ponto de partida. Mas ela está certa somente no que ela nega da lógica de Husserl. O que ela está afirmando do mundo real não faz o menor sentido. Ou seja, a discussão dos filósofos entre si se torna, para fins de pedagogia universitária, como se fosse a exposição dos vários aspectos que esgotam a realidade. Porque o fato é o seguinte, a realidade não entrou nessa discussão. Só entrou o que os filósofos dizem. E, sobretudo, quando Husserl entra em cena, disposto a restaurar, entre aspas, a possibilidade do conhecimento válido, e, portanto, a defender o princípio da lógica de Frege, e ele entra com um viés determinado, que vem do quê? Vem das suas leituras filosóficas, e não do exame da experiência. Embora ele diga que toda a sua filosofia é experimental, eu digo muito bem, qualquer exame que você faz de qualquer experiência é experimental. Mas quem diz que qualquer exame da experiência reflete a estrutura da experiência na sua amplitude e não somente um aspecto dela selecionado não por exigência da própria experiência, mas por exigência da tradição filosófica com a qual você vem armado e como é que se diz? Pré-moldado. Então, viram que praticamente em toda esta tradição, que vem Descartes, Hume, Kant e Husserl, o eu humano só aparece como sujeito do conhecimento. A consciência só aparece como sujeito do conhecimento
ou como objeto de si mesma. Nenhum desses filósofos se lembrou por um único... Eu acho isso uma das coisas mais extraordinárias da história da filosofia. Cada um desses filósofos se vê como se ele fosse o sujeito do conhecimento e dentro dele existe só um negócio chamado mundo ou objeto. Ele próprio, o filósofo, jamais é objeto. Nunca, nunca, nunca. O sujeito pergunta como eu conheço. Ele nunca pergunta como os outros me conhecem. Como sabem que eu existo? Esta pergunta nunca foi feita em toda a tradição moderna, nem mesmo por Husserl, que é um homem, vamos dizer, cuja integridade intelectual nós não podemos negar, nem Husserl, nem Frege, nenhum deles pensou nisso. Então, eu pergunto, se eu não fosse conhecido absolutamente, se ninguém me conhecesse, como poderia eu fazer qualquer exame filosófico que fosse? Por exemplo, eu estou raciocinando e uso elementos de uma língua que alguém me ensinou. Essas pessoas que me ensinaram a língua acreditavam que eu existia. Elas me viam, me tocavam, trocavam minhas fraldas, me davam comida, me davam madeira. E daí eu cheguei até aqui. Ou seja, em nenhum momento se pergunta quais são as condições existenciais que eu preciso ter necessariamente para eu colocar essas perguntas filosóficas que eu estou colocando. Então, quer dizer, as perguntas filosóficas elas surgem no ar, absolutamente imotivadas, exceto pela curiosidade do indivíduo que a partir deste momento se considera o, entre aspas, sujeito do conhecimento, considerando que tudo mais para ele é objeto. Agora pergunto eu, se eu jamais fosse objeto, como eu poderia ser sujeito? Vamos definir o sujeito como aquele que recebe informações. E o objeto como aquele que emite. Tá certo? No momento que eu estou vendo esta mesa, ela está me transmitindo algumas informações luminosas e tácteis, e eu as estou recebendo. Tá certo? E sei que estou recebendo e tenho consciência disto. Se eu não emitisse informação alguma, como eu poderia receber alguma informação de fora? Por exemplo, no instante em que a minha mão toca esta mesa, a minha mão está fazendo algo com a mesa. Não é só a mesa que está fazendo para mim. Eu exerço um peso sobre ela, uma temperatura e assim por diante. E é através desta troca de informações que eu recebo a informação que vem da mesa. Quer dizer, o eu que conhece nunca é totalmente passivo. Jamais. Se ele fosse um puro observador, cuja única função consiste em conhecer, pergunta o que ele poderia conhecer? Quer dizer, poderia existir o conhecimento sensível sem que eu fosse objeto também? Por exemplo, vamos pegar a mais sutil e mais evanescente das ações, o olhar. Eu dirijo o meu olhar para cá ou para lá. No instante em que eu dirijo, eu faço que umas coisas venham ao primeiro plano e outras vão para o segundo plano. Eu posso olhar, por exemplo, coisas tão de perto, olho o meu próprio dedo assim de pertinho, tá certo? E tudo mais desaparece no fundo. Ou seja, no mínimo, eu tenho este poder seletivo que eu exerço sobre os objetos. Eu não presto uma atenção chapada em tudo. Tá certo? Quando ouço, a mesma coisa também. Por exemplo, se há um ruído ao meu lado e uma pessoa está falando baixinho ao meu lado, eu posso escolher me tornar surdo para o ruído e prestar atenção no que aquela pessoa está dizendo. Não é isso? Quanto à função do tato, mais ainda. Você só toca uma superfície de cada vez. Não é isso? Então, no momento que eu estou fazendo isso, eu estou emitindo informações, meu Deus do céu. Então, eu sou um objeto. E se eu não fosse um objeto, eu não poderia ser um sujeito nem por um único minuto. Nem por uma fração infinitesimal de segundo.
Dito de outro modo, para o puro sujeito não existe mundo. O mundo só existe na ação que você exerce sobre as coisas em torno e que elas te respondem de algum modo. Não existe esse conhecimento puramente passivo, vamos dizer, do puro sujeito, tá certo? Que só recebe as informações. E, no entanto, toda a filosofia moderna se construiu na base de examinar o sujeito como se ele fosse puro sujeito. Inclusive o próprio Husserl cai nesse erro monstruoso. Então, posso eu imaginar a minha consciência por um único minuto como se fosse pura consciência cognitiva, sem nenhuma existência no espaço-tempo? De jeito nenhum. Porque se a minha consciência não estivesse no espaço-tempo, não haveria espaço-tempo para mim e, portanto, não haveria nada. Lembre-se quando eu estava explicando a questão da alma imortal numas aulas atrás, eu disse que a expressão consciência fora do corpo é errada. Porque ou a sua consciência encara as coisas desde dentro do corpo, como você está fazendo, o que não quer dizer que ela esteja no corpo, mas o corpo é vamos dizer, o ponto de observação desde o qual ela se coloca, ou ela se coloca acima do corpo e tem, portanto, o corpo como um de seus objetos. Objeto real, atual ou potencial. Se, ao me colocar acima do corpo, eu me colocasse realmente fora dele, eu teria que ignorá-lo por completo. E eu não saberia onde estou. E se eu não soubesse onde estou, como é que eu vou saber que eu estou acima do corpo? Por exemplo, se eu tenho uma experiência dessa divisão remota, como é que eu sei que é remota, ó raios? Então, o sujeito que está em estado de morte clínica e que vê o seu próprio corpo na mesa de operações ou na cama, ele não pode dizer que ele está fora do corpo, porque agora o corpo é um conteúdo de consciência dele. E o que está no conteúdo de consciência está dentro da consciência. Então, jamais nos separamos do corpo. Nunca, 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 nunca. Você pode ter várias posições em relação ao corpo, várias relações diferentes com o corpo. Mas, mesmo dentro da perspectiva, vamos dizer, da teologia cristã, a sua alma que vai para o juízo final é alheia ao seu corpo. Como pode ser, se você lá vai responder pelas ações que você praticou corporalmente aqui? E note bem que em nenhum momento da Bíblia, em nenhum momento, se promete uma subsistência de puras almas. Mas se promete o quê? Um corpo de glória. Seu corpo vai ser trocado. Você não vai existir fora do corpo. Ou seja, nem na religião existe isto. Tá certo? E, no entanto, toda esta filosofia examina um eu puramente cognoscente, que, primeiro, nunca é objeto de conhecimento para ninguém, nunca é conhecido. E está tão desligado do seu corpo que pode supô-lo inexistente. De modo que só o eu cognoscente existe, e enquanto o corpo está colocado entre parênteses. Tá certo? Então, é claro que por este método, você só vai dar a cara a tapa e vai vir um Derrida e dizer, olha, tudo isso que você está falando é um tremendo auto-engano. Só que o auto-engano no qual caiu a filosofia moderna não se observa na filosofia antiga, nem em Platão, nem em Aristóteles, nem nos escolásticos, em ninguém. E não se observa numa série de outros filósofos contemporâneos, como, por exemplo, da mesma época, como, por exemplo, o Xavier Zubiri, que diz que não apenas nós conhecemos a realidade, mas a realidade, essa dimensão que nós chamamos de realidade,
ela é própria do ser humano. Não existe realidade para os demais entes. Só existem impressões, estados deles. É o famoso exemplo que ele dá. Quando faz frio, o cachorro sente frio. Mas nós sabemos que que o inverno é frio. O cachorro não sabe disso. Ele só sabe quando ele está sentindo. Também, vamos dizer, essa série de pensamentos não se aplica, por exemplo, ao Eric Voegelin, que dirá que, vamos dizer, a essência do nosso conhecimento é participação. É participação na estrutura da realidade. Então não existe aqui um sujeito e lá um objeto. Não, nós estamos sempre, sujeito e objeto estão sempre dentro de um círculo de participação. E essa participação, ela é, por sua vez, a estrutura da realidade. Então, se nós voltarmos um pouquinho ali ao Edmund Husserl, você verá que a retenção e a protensão não acontecem só no sujeito. Acontecem também no objeto, meu Deus do céu. Por exemplo, enquanto eu estou circulando pelas várias lados de um edifício, eu conservo a visão que eu tive dos lados já vistos e tenho uma expectativa dos lados ainda não vistos. Porém, esta mesma estrutura está no próprio objeto. Por quê? Porque ele persevera no tempo. Se ele não perseverasse no tempo, ele teria uma existência instantânea e eu não poderia percorrê-lo. Ou seja, eu só posso ter retenção e protensão porque essa retenção e protensão estão na própria estrutura do objeto. Elas não podem ser analisadas como se sucedessem somente no sujeito. Não é isso? Então, o exemplo mais simples nos mostra o seguinte. Não é que nós só podemos enxergar o objeto por determinados lados, e não por todos ao mesmo tempo. Ele também não pode se exibir por todos os lados. O que seria um edifício que tivesse todos os seus lados de um lado só? Ele seria um painel e não um edifício, e ninguém moraria lá dentro. Do mesmo modo, quando vejo um ser vivo, um animal, uma pessoa, eu só o vejo pela superfície externa, porque para ver por dentro eu precisaria abri-lo, e para isso eu precisaria matar a pessoa. Então, esta limitação do nosso conhecimento não é uma limitação nossa. Essa limitação é a forma de existência do próprio objeto, meu Deus do céu. Então, neste sentido, a consciência, se é feita de retenção e protensão, não é de maneira alguma uma mentira, mas é a perfeita adequação entre um ente e outro ente. Um ente que é objeto e sujeito e outro ente que também é objeto e sujeito. Porque qualquer ente que receba informações é sujeito sob aquele aspecto. Ele é objeto enquanto transmite informações. Existe algum ente, é possível conceber algum ente na realidade que jamais emitiu informação alguma para nenhum outro ente, sob aspecto nenhum? Não, não é possível. Uma mera possibilidade matemática, ela tem um conjunto de relações lógicas necessárias com outras relações matemáticas, e nesse sentido ela as está informando, as está emitindo informação. Mesmo entes puramente imaginários. Então, e os objetos reais, todos emitem e todos recebem informação. Não tem nenhum só ente que esteja imune a esse processo da troca. E aqueles entes que existem no tempo e no espaço só podem ser conhecidos por retenção e protensão porque eles só podem existir como retenção e protensão. E a objeção do Derrida
mostra o seguinte, que ele só consegue conceber o presente no sentido atomístico da coisa. Quer dizer, o presente para ele é apenas um limite infinitesimal entre a proteção e a retenção, isto é, entre o passado e o futuro. E nesse sentido, evidentemente, ela é um engano. Ela se constitui apenas de uma diferença e não de alguma informação substantiva. Porém, nós entendemos que retenção e proteção, se são a forma característica do conhecimento no tempo, mas ao mesmo tempo são também a forma de existência das coisas no tempo, pressupõe a existência de um treco que se chama continuidade do tempo. Não é isso? Ora, a continuidade no tempo acontece apenas no tempo? Ou dito de outro modo, aquilo que sucedeu durante um tempo, quando para de acontecer, aquilo voltou ao nada? Não, porque do nada nada sai, o nada nada produz, do nada nada emerge. Então, o que quer que tenha participado do ser por um único instante infinitesimal, nunca mais será um nada. Então você entende que não pode haver tempo nenhum se não existe também a continuidade perfeita e a eternidade. Então, o que dizia Santo Agostinho? O tempo é a forma móvel da eternidade, a aparência móvel da eternidade. Então, tudo que existe no tempo existe na eternidade e existe eternamente, sob a forma limitativa que tem a sua existência no tempo. Ela é aquilo e não é nada mais do que aquilo, mas um nada jamais será. Está entendendo? Então, não podemos voltar ao nada. Ninguém pode voltar ao nada. Nada nunca pode voltar ao nada. Só o nada, mesmo que sempre esteve lá e que nunca foi nada, pode continuar sendo nada eternamente, porque não é nada. Né? Então, isso quer dizer que a existência temporal tem fundamento no eterno, senão ela teria que existir por si mesma, boiando, por assim dizer, no nada, o que é impossível. Então você vê que essa crítica toda que o Derrida faz ao Husserl é válida contra a formulação que Husserl deu ao problema, mas não é válida contra a intenção inicial de Husserl de fundamentar a lógica de Frege. A lógica de Frege é imbatível nesse aspecto. Entendeu? Então, nós podemos designar duas coisas por nomes diferentes, uma coisa por nomes diferentes, de tal modo que esses dois termos tenham a mesma significação, se e somente se o referente existe e tem unidade. Ora, tudo o que existe tem necessariamente unidade, porque tem continuidade. Se fosse instantâneo, um instante infinitesimal, não poderia ser conhecido. Se pode ser conhecido, é porque é algo que persevera ou no tempo, portanto, indiretamente dentro da eternidade, ou persevera diretamente dentro da eternidade, porque é eterno. Então, você vê que toda esta discussão foi apenas uma discussão técnica, se você quer saber, entre pessoas não muito hábeis. Porque os erros de método que cometem são enormes, imensos. Por que pessoas tão inteligentes cometem esses erros? Porque estão comprometidos com uma tradição filosófica determinada. E se fecham a outras tradições que poderiam corrigir os seus erros. Então, outro dia eu estava assistindo um documentário sobre essa figura extraordinária e assustadora que foi Georgy Ivanovich Gurdjieff. Né? E
assim, você só começa a entender o Gurdjieff quando você entende que todas as doutrinas dele são falsas. Todas. Ele mesmo disse, as pessoas, se me compreendessem, saberiam que eu sou um farsante. Né? E tudo o que ele diz sobre a estrutura da realidade, sobre o ser humano, etc., nada tem a intenção de ser verdadeiro. Mas pode exercer sobre algumas pessoas uma função benéfica e sobre outras uma função maléfica. Eu até acredito que o Gurdjieff tivesse boa intenção, subjetivamente, para com seus alunos. Né? E ele queria despertar neles, quer dizer, a consciência de uma forma de existência que está no fundo de todos os seres humanos, mas que não pode ser captada nem fisicamente, nem emocionalmente, nem intelectualmente. Não? É por isso que ele chamava a escola dele o quarto caminho. Ele dizia que nos esoterismos tradicionais, por exemplo, na Índia, você tem aquelas 3 modalidades de yoga. Yoga seria a unificação, a reunião. Né? Então, você tem o Karma Yoga, que é baseado, vamos dizer, na ação, no ascetismo, no esforço, etc. Você tem Bhakti Yoga, que é baseado na devoção, na adoração de Deus, etc. E você tem Jnani Yoga, que é baseado no conhecimento. Né? E ele diz, olha, esses 3 aí, nenhum dos 3 vai levar a coisa nenhuma. Tá certo? Porque o simples fato de nós termos essas três possibilidades dentro de nós, essas 3 forças cognitivas, nos mostra que nós somos algo para além delas. Isso me parece bastante óbvio. Então, eu estou longe de ser um admirador, um seguidor de Gurdjieff, né? Já escrevi umas coisas terríveis a respeito dele, mas o que é certo e nós temos que reconhecer. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.